Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Hoje, no nosso estudo, na nossa reflexão, sugerimos o tema o dever de todos nós. Aquele dever que nos compete todos os dias para a nossa transformação, para a nossa evolução. Para isso, nós consultamos as anotações do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, buscamos o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias e algumas páginas psicografadas por Divaldo, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e de Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel. O evangelista Mateus narra, nas suas anotações dos ensinamentos de Jesus, e que vai colocado no capítulo 13, versículos 1 a 19, e que Allan Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 5, que certo dia o mestre estava à beira-mar sentado, quando começou a se aglomerar em torno dele algumas pessoas que desejavam ouvi-lo falar. O mestre, então, subiu numa barca e começou dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra. E brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos, uma a 100, outra a 60 e outra 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Kardec, quando insere essa parábola do semeador, ditada por Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá no capítulo que ele intitulou Sede Perfeitos. Obviamente que o codificador, ele se refere à perfeição relativa, porquanto a perfeição absoluta é Deus, e essa nós não podemos atingir. E mesmo quando ele fala da perfeição relativa, ele está falando da perfeição que nos é possível alcançar enquanto na Terra, dado o nosso estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Mas nessa parábola do semeador, existem 3 figuras de linguagem que se faz importante nós identificarmos. A primeira figura de linguagem é o semeador, a segunda, a semente, e a terceira, a terra, sendo que a terra ainda se divide em 3 tipos especiais. O primeiro tipo é a terra da beira do caminho, o segundo tipo é a terra pedregosa e o terceiro tipo é a terra boa. Essas figuras de linguagem representam o semeador, representa Jesus, a semente está configurada, está especificando os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho, e as terras semeadas somos nós. Percebamos, meus irmãos, que na parábola Jesus fala que cada tipo de terra produziu de uma maneira. Então, a qualidade da terra responde pela quantidade de frutos produzidas pela semente e que nela foi semeado. Trazendo isso para a nossa realidade,
nós vamos ver que cada um de nós respondemos de uma maneira aos ensinos de Jesus e dos Espíritos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então, a boa terra, ela produziu, aquelas sementes que nela caíram, produziu 100, 60 e 30 por cada semente que nela foi semeada, lançado na terra de seu coração. Todos nós sabemos que a terra, para ela produzir, para ela corresponder à semeadura, é muito importante que ela seja fértil e produtiva. Ela deve ser cuidada, adubada, tratada, irrigada, para que ela possa produzir em abundância. E assim somos nós. Nós precisamos cuidar da terra de nosso coração para que nela os ensinamentos do Evangelho possam ser como a semente que caiu na terra boa, para que ele possa produzir e dar frutos. Nessa parábola do semeador, sempre que nós falamos no semeador, quando nós falamos que o semeador que saiu a semear, semear as verdades do Evangelho, não é raro que o nosso raciocínio vá imediatamente para o nosso dever de levar às outras pessoas, de levar ao nosso próximo os ensinamentos de Jesus e as verdades que nós já conseguimos identificar, que nós já aprendemos, Então nós pensamos na divulgação que nós podemos fazer em nosso meio daquilo que Jesus nos ensinou. Mas veja, meus irmãos, que Kardec, particularmente nesse capítulo, Sede Perfeitos, ele nos alerta para um outro tipo de semeadura. Não é aquela semeadura que nós temos que fazer para fora, para o outro, mas é a semeadura que nós devemos fazer para dentro, a semeadura do nosso próprio coração. É o dever que nós temos para conosco mesmos, o dever que nós assumimos ao reencarnarmos. Então, a respeito dessa questão, o Espírito Lázaro ditou um texto a Kardec e que ele inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ele ali define com muita propriedade o que seja o dever. E esse Espírito benfeitor, ele fala que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, e a lei da vida é a lei de Deus. Então, é imprescindível para a nossa evolução, para o nosso caminhar aqui na Terra, para que nós possamos cumprir com os nossos deveres, é imprescindível que nós saibamos a respeito da lei de Deus. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 619, ele indaga a espiritualidade. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Todos, respondem os Espíritos, podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, meus irmãos, neste mundo em que nós estamos vivendo, aonde as conquistas materiais nos seduzem, onde o ter apela para os nossos sentidos muito mais do que o ser, torna-se mais difícil cumprir o dever, porque, via de regra, ele está em antagonismo com a sedução e os interesses de nosso coração. Nós somos acostumados à lisonja e acostumados
a impunidade. E isso nos atrapalha, porque no cumprimento do nosso dever, a luta que empreendemos para que nós conseguimos executá-lo, essa vitória dessa luta não tem testemunhas. Ninguém nos observa. E da mesma forma, nas derrotas dessa luta do cumprimento pelo dever, nós também não estamos sujeitos a represálias. Então, nesse caso, como não tem ninguém que nos elogia, não tem nenhum holofote virado para nós, e como não tem também ninguém não sofremos nenhuma reprimenda de ninguém, não sofremos nenhuma crítica de ninguém, o cumprimento do dever fica por conta do nosso livre-arbítrio. Nós é quem decidimos se vamos cumpri-lo ou não. É óbvio que nós estamos falando aqui do nosso dever moral. Nós estamos falando da moralidade. Então, no cumprimento do dever, existe o aguilhão da nossa consciência, que é a depositária das leis de Deus, né? Esse aguilhão nos adverte e nos emula a cumprirmos o nosso dever, a fazermos o que devemos fazer. Porém, nem sempre esse aguilhão ele consegue o seu objetivo, porque ele se confronta com os nossos valores e com os nossos interesses, muitas vezes equivocados. Então, na observação do dever, quando nós observamos e cumprimos com o dever que nos cabe, ele nos possibilita nos elevarmos a planos mais altos, porque ele nos facilita a evolução, a compreensão. Então, é preciso que nós consigamos determinar exatamente o que seja o nosso dever. É preciso que nós meditemos aonde começa esse dever, aonde ele termina. E é o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que continua elucidando essa questão. E ele diz assim: o dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Então, o homem que cumpre o seu dever, ele é ao mesmo tempo, diz o Espírito Lázaro, ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, ele que interpreta magistralmente os ensinamentos do Mestre sempre, ele declara que todo ensinamento de Jesus é profundo na sua mais simples expressão. Uma palavra dita por Jesus nos traz um ensinamento profundo, nos traz grandes lições. E ele pede que nós observemos como Jesus começa essa parábola. Por que frase que ele começa essa parábola? Ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Então vejamos, meus irmãos, fazendo uma análise nessa frase que Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear, Jesus não fala, ele não está dizendo que o semeador deva agir terceirizando aquilo que é de competência dele fazer. Ele nos diz que o semeador, ele mesmo, saiu a semear. Então, se nós transferirmos essa imagem da parábola do solo que o semeador jogou as sementes e trazer para o solo do Espírito, trazer para a nossa realidade espiritual, nós vamos ver que nesse solo do Espírito, né, que é onde se encontra a lavoura da renovação, nós vamos notar
que nós somos compelidos a sair de nós mesmos a fim de servir aos corações alheios. E Emmanuel, ele analisa, ele nos fala que é preciso desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Qual é o nosso ponto de vista? Como nós sabemos, ponto de vista é o ponto que nós conseguimos identificar de um todo. Então, normalmente, na vida, o nosso ponto de vista é sempre o nosso eu, o nosso ego. Então, é preciso que nós saiamos desse cárcere, desse eu, de nos preocuparmos somente com o nosso ego, para que a gente possa abarcar uma região, uma condição muito maior do que a nós mesmos. É preciso que nós enxerguemos o nosso próximo, tenhamos uma visão geral da realidade. Então, é assim que nesse exercício de sairmos de dentro de nós mesmos, nesse exercício de aprendizado, saindo da cadeia do nosso eu, que nós vamos encontrar o solo denominado de interesse geral. E na extensão desse solo, vai ser na extensão desse solo que nós vamos encontrar as almas que a parábola se refere. As almas sufocadas pelos espinheiros, as almas revestidas de pedras, as almas atoladas nos pântanos da miséria, da dor, e que reclamam a bênção de Deus. E é aí que nós vamos encontrar a oportunidade de, em nome dele, agirmos em benefício de todos. Mas só conseguiremos isso a partir do momento em que nós saímos do cárcere do eu. Então, o semeador, observemos na parábola, que o semeador não escolheu a terra aonde ele queria semear. Ele não tinha uma terra de preferência. Ele jogou as suas sementes por onde ele passava, por todos os caminhos, por todas as terras. Essa figura emblemática da parábola, ela nos lembra bem a ação de Jesus que saiu a semear entre os humildes, entre os amigos de Nazaré, entre os doutores de Jerusalém. Jesus semeou entre todos. Jesus semeou entre os justos e os injustos, entre os ricos e os pobres, entre os doentes do corpo e os doentes da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Então, meus irmãos, nós chegamos a concluir que o nosso dever é esse, é semear. Semear é a nossa obrigação moral que nós somos chamados a cumprir na vida enquanto aqui encarnados. Os outros deveres são deveres legais, deveres de sociedade, deveres da profissão. Esses deveres, a função deles é possibilitar que nós executemos os deveres morais. São muito importantes, obviamente, mas estão em segundo plano. O mais importante é que semeemos no nosso coração o dever moral. Jesus, que é o nosso modelo e guia, quando esteve na terra, ele era o semeador do céu, que saiu a semear, e os espíritos fizeram a seguinte observação: Jesus ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros,
se assim desejasse. Então, meus irmãos, que nós nos afastemos de nossa comodidade, que nos afastemos de nossa inibição e aprendamos com Cristo a sair para semear. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em paz hoje e sempre.